Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre como posicionar o valor do seu trabalho, que é uma coisa tão importante no nosso dia a dia que muitas vezes, apesar da gente trabalhar bem, de termos excelentes resultados no nosso trabalho, a gente não consegue ou não dá a devida atenção sobre esse posicionamento profissional. Eu já escutei muitas frases de pessoas que falam que se dedicam muito a resolver, a entregar, a executar, e o trabalho fala por si só, e a preocupação dessa pessoa é em fazer um excelente trabalho. Isso faria sentido se você não se preocupasse com o reconhecimento e a valorização do seu trabalho. Se você trabalhasse mais independentemente se você vai receber um aumento, uma promoção ou oportunidades, então já estive em ambientes de trabalho em que alguns projetos eram premiados e você tinha bolsas de estudo fora do país. Se você não almeja isso e está tudo bem para você permanecer com o mesmo salário e na mesma função, faz sentido. Se não, o posicionamento profissional tem um peso muito grande naquilo que você faz, porque nem sempre você vai conseguir mostrar, demonstrar o valor apenas realizando. E sim, é preciso uma estratégia muito bem definida e muito bem executada para que o seu desempenho consiga acompanhar o seu reconhecimento e a sua valorização. Então, vai acontecer sim, de muitas vezes você sentir que tem muito conhecimento, que tem muita experiência, que está conseguindo gerar resultados, e mesmo assim você não está tendo proporcionalmente aquele reconhecimento e a valorização que você realmente acredita que merece. Vamos abrir um parêntese importante? É mais do que acreditar, tá? Você realmente precisa saber também se está tendo feedbacks e está tendo dados que comprovem que que você já chegou no ponto de ir para o próximo passo ali do salário ou do cargo. Não é só sobre o que você acha, é todo o retorno, o feedback que você recebe das pessoas que trabalham com você, principalmente da sua gestão. Mas isso é um assunto só complementar. O mais importante aqui também é a gente entender a diferença entre reconhecimento e valorização. O reconhecimento ele está relacionado a, por exemplo, um gestor reconhecer a importância do seu trabalho e falar isso abertamente, falar isso com você, numa reunião ou numa comemoração. Então, esse reconhecimento, ele acontece. Inclusive, eu já vi muitas, inúmeras situações em que o profissional é extremamente reconhecido, os colegas de trabalho falam o tempo todo da importância do valor do trabalho dele, as pessoas sempre falam que, nossa, é um diferencial muito grande desse profissional na equipe, como que ele agrega, e as coisas saem brilhantes quando ele põe a mão, quando ele se envolve, e isso acaba que vai enchendo o nosso ego, que a gente precisa, a gente gosta, eu gosto, você pode gostar, e muitas pessoas gostam desse reconhecimento sobre a importância e como que a gente gera valor ali no ambiente de trabalho. Eu acho que a gente trabalha para somar de alguma forma, e saber que a gente está somando é positivo. Então, esse reconhecimento é fundamental. Só que o que é importante? Uma coisa não substitui a outra. A valorização não substitui o reconhecimento e o reconhecimento não substitui a valorização. O que é valorização? É você receber, é você ter benefícios a partir do excelente trabalho que você realiza. Então, a partir do desempenho, dos seus resultados. Então, apesar de você ser muito reconhecido, não necessariamente isso vai reverberar numa promoção, num aumento, num benefício, numa oportunidade, em uma flexibilidade para você conduzir algumas coisas, alguns projetos que você gostaria, enfim. Essa valorização, ela pode ser, inclusive, acordada com você. Então, muitas vezes a empresa
ao invés de te dar um aumento, ela reduz a sua carga horária para você fazer um curso que você tanto queria. É uma espécie de valorização isso também. Então, é muito importante você entender a diferença para que você possa buscar ambos, e na mesma medida, na mesma proporção. Isso está muito relacionado também a como que a gente vai conduzindo isso no dia a dia. E o primeiro, até que eu coloquei aqui para a gente se guiar e não esquecer nada, isso é muito importante, que é criar essa aproximação com as pessoas e mapear comportamentos. Por que isso é tão importante para, apesar de no dia a dia a gente não colocar tanto peso, ou não a ficar atento? Eu vou dar o exemplo mais simples que existe. A gente numa reunião, tá? É um ponto que eu falo muito e eu vou falar sempre. Sobre reuniões online. Agora, a maioria das nossas reuniões, mesmo quem está no presencial, grande parte das nossas reuniões, elas são online. E muitas vezes, a gente, por uma questão de se sentir mais confortável, ou de querer conduzir outras coisas em paralelo, acaba preferindo fazer uma reunião de câmera fechada. Então, ninguém está te vendo ali. Você está confortável de fazer outras coisas, ou apenas não ter que ficar ali posicionado. Às vezes você não está fazendo, você está prestando atenção, mas você se sente mais relaxado na reunião. Qual que é o problema disso? Tem vários, tá? Eu sou extremamente contra pessoas que fazem reuniões com a câmera fechada, a não ser que tenha uma justificativa muito específica e seja algo pontual. Essa conexão humana, essa troca da linguagem corporal, essa interação, ela é impagável. Ganha você e ganha todo mundo, e você vai entender um pouquinho do que eu estou falando agora. Então, quando você escolhe não estar visível, você também está escolhendo perder uma excelente ferramenta de posicionamento e até de mapeamento. Se você também não, se você não está visível e as outras pessoas da reunião também estão com a câmera fechada, vocês perdem ferramentas preciosas de comunicação. Então, se eu estou falando alguma coisa, eu não consigo ver a reação da outra pessoa. Se ela está em dúvida, se ela está começando a discordar, se ela está desatenta porque a minha forma de abordagem está chata, está enfadonha. A comunicação, ela tem muito a ver com o seu público e com o comportamento do seu público. Quando eu estou percebendo esse comportamento, eu consigo ajustar o tom da minha comunicação para ser mais assertivo. O que isso tem a ver com posicionamento? É isso. É você ali durante os momentos e as oportunidades de interação que você tem com as pessoas, que sejam em reuniões, que sejam presencial, que seja em um papo, em um café, você se importar ali, entender esse comportamento das pessoas para você posicionar corretamente o trabalho que precisa ser posicionado. Então, não é só você falar, você pegar a informação e diluir essa informação. É você posicionar isso. E, principalmente, além de posicionar aquele serviço, o trabalho, você se posicionar como profissional. Você mostrar ali o domínio que você tem, mostrar ali como que o seu fator, como que a sua atuação fez um diferencial, tá? Então, é a gente aprender a vender o nosso trabalho. É muito importante uma frase que se usa muito, que é vender sem mostrar que está sendo vendido, vender sem vender. Então, não é você deixar isso apelativo, forçar a barra, ou tirar ali a participação das pessoas, ou colocar tudo no egocentrismo, não, não é isso. É você sim, sempre se referir a todas as pessoas, ou se referir ao coletivo, quando esse trabalho é coletivo, mas mesmo assim, você não deixar de se posicionar como profissional, você não deixar de vender aquilo. São coisas sutis e simples que só repertório, muita experiência e muita prática vão fazer com que você faça isso de forma mais fácil. Então, você só vai conseguir tentando e treinando exaustivamente. São coisas sutis como, se você está apresentando um material e uma solução para um problema que um cliente trouxe,
e você teve essa solução, e você fez em equipe, não fez sozinho, teve participação, você vai trazer isso, olha, nós construímos essa solução, vai apresentar. Como que é sutilmente ali que você consegue se posicionar profissionalmente? Referenciando a experiência que você tem, referenciando a base que te levou a contribuir com essa solução. Muitas vezes às vezes é um evento que você foi e viu essa solução sendo discutida, um livro que você leu, uma experiência em outro tipo de projeto. Não é, gente, você vender seu currículo, tá? Não, de acordo com o certificado que eu tenho, ou de acordo com meu diploma de tal lugar. Não, não é sobre isso. É sobre conhecimento. É você posicionar muito sutilmente, de forma humilde, tá? Você posicionar não significa que você vai se tornar arrogante, mas posicionar esse conhecimento. E mais do que isso também, posicionar a sua relação com isso, mostrar o interesse que você tem, como que você buscou isso, e não é entrar em detalhes, eu não estou falando para você, nossa, não, aí eu montei isso, não, mas isso, olha, problemas desse tipo aqui são muito interessantes, porque são geralmente os problemas que a gente gosta de resolver por causa disso, e eu me apaixonei por esse problema por causa de tal situação, e a partir disso a gente conseguiu chegar a esse lugar e traz esse tipo de impacto. Então, é diferente de você chegar numa reunião e simplesmente contar, é isso aqui. Por melhor que seja a sua apresentação e que seja aprovado e que o cliente ame, não significa que você conseguiu se posicionar como profissional. E esse posicionamento, ele é muito sutil. Ele não tem um manual para você seguir. Ele está muito relacionado com a sua postura, com a relação que você mostra, com o trabalho que você está apresentando. Então, se o profissional ele chega numa reunião em que ele vai apresentar a solução e visivelmente ele fez isso ali, porque ele realmente foi obrigado, ele tinha quase uma faca no pescoço, ele já se posicionou como um profissional que não está engajado, comprometido. Aí você pensa assim, mas às vezes está muito relacionado ao clima organizacional, à gestão, pode estar relacionado com tudo, gente, mas é você que está ali na frente, é você que está se posicionando como profissional. Ninguém vai ter uma bola de cristal para adivinhar todos os problemas que você tem. E cada vez que você se comunica e interage com uma pessoa, sim, você está se vendendo nas coisas mais sutis. E quando a gente traz isso de se empoderar, pegar para a gente e vender aquilo com mais entusiasmo, com mais relação, escutar o outro, ter atenção, ir no detalhe, a pessoa falou alguma coisa, fez uma pergunta, fazer questão de responder ou de correr atrás, de atender, você está se posicionando profissionalmente. Você está se mostrando colaborativo, proativo, você está se mostrando preocupado, você está se mostrando relacionado de verdade, genuinamente com aquele trabalho. E isso é um posicionamento que ninguém tira. É um valor muito importante que você carrega dentro de você. Esses dias uma pessoa falou para mim sobre a questão dessa relação das pessoas de serem obrigadas a fazer as coisas, ou muitas vezes ela está ali e ela não concorda, e isso, o peso que isso tem, é um peso muito grande para a gente. Não é você fingir que está tudo bem, mas você se preocupar que a sua imagem profissional, ela é sua. Então, tem que ter um certo cuidado, uma certa dosagem ali para você não tropeçar nisso, tá? Então, sempre tenha esse receio e esse cuidado. E uma coisa muito é a gente também ter preocupação de adequar a linguagem. Então, se você, por exemplo, eu sou da área de processos, sou da área de projetos, e a gente de processos é muito técnico, metódico, adora alguns termos, e quando a gente aprende, então acabou. E na área de publicidade isso também é muito presente, cuidado com isso. Lembre que, assim, uma coisa é eu estar conversando com um colega da mesma área que eu posso falar várias coisas com ele, porque eu sei que ele vai entender e a gente tem a mesma linguagem, o mesmo dialeto. Se você está apresentando um material para uma pessoa que é de uma área completamente diferente da sua,
tenha cuidado e respeito com o outro. Ao invés de você usar termos em inglês ou termos técnicos da sua área, ou termos, tenha muito cuidado de substituir esse termo pelo que ele significa. Não faça o erro de dizer um termo e depois, deixa eu explicar porque eu acredito que vocês não saibam. Aí você vai e explica o termo. Isso é bem ruim. Então, ao invés de fazer isso, você já explica o que é. Tá? Então, você não precisa falar que a pessoa não sabe, vou falar uma coisa bem simples, que para a gente, às vezes, pode ser muito óbvio, mas para uma outra pessoa não é. Então, a gente vai falar de turnover. Então, o ideal é você falar sobre rotatividade, mas caso você soltou, o turnover, que essa rotatividade tão grande das equipes, então, você tenta já emendar ali com uma explicação. Essa adequação de linguagem te aproxima das pessoas, e isso facilita com que elas estejam abertas para saber e entender o que você faz profissionalmente. E ali você, mais uma vez, está buscando formas de posicionar melhor o seu trabalho. Qual que é a relação direta com o posicionamento sobre isso? Se você não consegue abrir caminhos ali nas pessoas, para elas estarem atentas a você, para elas prestarem atenção, terem interesse no que você está falando, no que você está apresentando, e em você, e não só naquilo que está sendo falado, ou no material que está sendo apresentado, você não vai conseguir. Então, você tem que abrir esse canal. Essa pessoa ela tem que despertar e falar assim, esse profissional, então, deixa eu prestar atenção nele. Muitas vezes, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive reuniões que eu ficava encantada com o profissional. Às vezes eu até esquecia mais ou menos o que ele estava falando, de tão encantamento que essa pessoa causava. Às vezes pela forma de falar, pela atenção que ela dava àquilo que estava sendo dito, pela relação que ela tinha. Então, sim, você ter o cuidado com a linguagem também é importante para esse posicionamento, porque o posicionamento nada mais é que a imagem que você comunica, a imagem que você passa como profissional. E essa imagem está com você o tempo inteiro. A outra coisa também é você lembrar de relacionar os seus objetivos com os da empresa, que é um dos maiores erros que a gente comete, que é aquele erro que Abraham Maslow, ele fala uma coisa que é muito importante sobre a sinergia, eu falo muito sobre isso, que ele cita que a gente precisa ter uma sinergia com a empresa que a gente trabalha, os nossos objetivos profissionais, eles precisam ter essa sinergia, eles precisam estar integrados com os objetivos organizacionais, e nem sempre isso vai acontecer. E quando isso não acontece, a gente às vezes desliza, porque a gente quer ir por um caminho enquanto a empresa está indo para o outro, e depois a gente se frustra, porque ninguém aprova o que a gente faz, porque a gente fica batendo cabeça, porque a gente acredita que tem ideias brilhantes, e às vezes tem mesmo, porque a gente faz coisas maravilhosas, mas ninguém dá o devido valor. Muitas vezes, o que acontece é que vocês estão em caminhos diferentes e falta uma sinergia. Se você não pode mudar agora, ou se é tarde demais para você entender se existe essa sinergia, você tenha atenção de entender se os seus objetivos ali dentro da empresa, eles estão alinhados com o objetivo organizacional. Porque você precisa ir para a mesma rota. Você está dentro dessa empresa. Enquanto você estiver, vocês vão ter que caminhar para o mesmo lugar, para a mesma direção. Mas e se não existe uma direção bem definida? Você pergunta, você questiona, mesmo que não seja uma linda direção, geralmente existe um caminho ali que está sendo apontado dentro do caos, né? Você sabe ali mais ou menos o que mesmo que seja ter mais agilidade nas entregas, mais rapidez, para poder conseguir aumentar o faturamento, para conseguir, enfim, por mais que não seja tão claro muitas vezes, você buscar saber para você tentar integrar ao máximo tudo que está sendo feito com seus objetivos organizacionais. Mas e se eles estão indo para o lado errado, se eles estão fazendo só coisa errada, se eles estão só batendo cabeça, isso tudo vai dar errado? Uma coisa é você tentar mudar esse direcionamento e existir um acordo que realmente dá para ir para outro lado, outra coisa é você trabalhar sozinho para outro lado.
Sim, eu acho que como profissional, como gestor, como uma pessoa, a gente sempre tem que tentar agregar para fazer com que a empresa esteja no melhor caminho, no caminho mais adequado. Isso é diferente, você conduzir métodos e estratégias para poder ajustar a rota da empresa, ajustar a rota da equipe, ajustar os objetivos, do que simplesmente você passar a ignorar tudo que está sendo feito, tudo que está sendo falado e começar a trabalhar para outro lado. Você vai ter um esforço maior, você vai ter um desgaste maior e normalmente você não vai conseguir ter esse reconhecimento, essa valorização e não vai conseguir posicionar o valor que o seu trabalho tem. Porque muitas vezes as pessoas elas vão reconhecer o seu esforço, mas elas não vão reconhecer que aquele trabalho tem valor para o que elas precisam. Que é aí que a gente entra no ponto de você ter esse cuidado de o tempo todo estar alinhando com a sua chefia, que seja diretoria, o seu chefe direto, alinhando o tempo inteiro. Isso que você está fazendo, o tempo que você está dedicando, como que você está dedicando o seu tempo, está alinhado para o que a empresa precisa? Vocês estão no mesmo caminho? Então, por isso, às vezes, você tem uma ideia muito boa de uma mudança muito significativa que realmente a empresa precisa. Será que a empresa está no momento certo para conseguir conduzir essa mudança? Será que você não está pensando grande demais e é melhor ir em pequenas ações para que as pessoas possam ir sentindo os resultados positivos disso e caminhando junto com você? Então, sentir isso é muito importante porque você vai posicionando. A gente fala de posicionar o valor do trabalho, ele está relacionado a isso, você conseguir encaixar ali aquilo que você faz para gerar valor, porque por mais incrível que seja o que você está construindo, ele tem que gerar valor para onde você está, para as pessoas que estão envolvidas. Não se esqueça disso, gerar valor. Isso também está relacionado com você posicionar o valor do seu trabalho. Porque imagina o seguinte, você é um profissional incrível, totalmente disruptivo. Você quer o tempo inteiro mudanças, você quer coisa mais automatizar ou trazer coisas muito criativas, você quer revolucionar. Se você não sabe conduzir essa revolução dentro do ambiente que você está, com o cenário que você tem, com as pessoas que você tem, no momento que você está vivenciando, isso não vai gerar valor nenhum e você só vai ser conhecido como uma pessoa que tem ideias malucas e que não consegue colocar nada em prática e que no final, quando você sair, ou depois de muitos anos, você vai olhar o que, que realmente eu consegui fazer, realizar. E como que está evidenciado a minha participação nas coisas que estão sendo realizadas. Então, é sempre aquela coisa da gente ter uma preocupação. Eu entender realmente o problema, eu entender a necessidade, se ela existe e está compartilhada, o que isso quer dizer? Não é só o que é necessidade para você, é o que é necessidade para as outras pessoas, se aquilo que você está buscando faz sentido também para outras pessoas. E aí, quando você conseguir, mesmo que seja em pequenas ações, você posicionar que aquilo está sendo feito. Que aí a gente entra na hora de vender o nosso trabalho. Muitas vezes uma pessoa pede uma coisa para você, ou dá uma ideia, você compartilha, e alguém te dá o aval para você ir em frente, você faz, ou simplesmente faz parte do seu trabalho e você fez uma coisa que ficou muito boa. E ali, por estar acostumado e você achar que é mais do que sua obrigação, você não evidencia, você não traz isso à tona. Então, exemplo, se você, por exemplo, é um gestor, ou se você está conduzindo alguma ação em que tinha que promover uma mudança, e você conseguiu promover essa mudança, você conseguiu promover essa ação. Você tem que evidenciar isso, deixar isso claro. Como que você faz isso? Às vezes, numa conversa onde está várias pessoas, você vê e diz, olha, isso aqui foi feito porque a gente tinha esse problema aqui. Eu escutei o que vocês falaram. Vocês em reunião tal, naquele dia tal, vocês compartilharam que existia esse problema. Depois que eu escutei, e isso ficou muito na minha cabeça, e a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa, eu peguei e trouxe isso aqui como solução, e a gente conseguiu chegar aqui. Não é deixar passar batido,
Não é deixar simplesmente naturalizar as coisas que são feitas. Então, por exemplo, se você é gestor e implementa um feedback organizacional e as pessoas trazem reclamações, críticas, e você consegue correr atrás dessas críticas e resolver algumas, você não pode simplesmente deixar isso ser absorvido pelo ambiente, não, as pessoas ali vão descobrir, não, você precisa falar, e às vezes até comunicar, olha, gente, no feedback teve esses pontos, ou eu estou tratando dessa forma, ou isso aqui já foi resolvido assim, a gente levou uma semana para resolver, ou um mês, isso aqui está sendo conduzido assim. Isso vai trazendo a visão das pessoas e trazendo a confiança, elas vão sentindo que elas podem confiar o problema delas para você, que você vai tentar resolver. Então, tente sempre evidenciar aquilo que você resolve para as pessoas. Então, se não é falando, nossa, eu resolvi aqui o que você me pediu, mas sim posicionando isso, olha, conforme aquilo que você me passou, eu consegui conduzir dessa forma, era o que você precisava, ainda precisa ser feito alguma coisa, para a pessoa saber que ela está sendo atendida e criar essa relação. Isso em qualquer tipo de cargo. Qualquer coisa que a gente realize, é muito importante a gente sempre relacionar como que a gente trouxe e agregou esse valor para o que precisava ser realizado. E a gente nunca esquecer, gente, de sempre estar alinhando expectativa, que é o que foi falado o tempo inteiro nesse vídeo, que é alinhar a nossa frustração, e muitas vezes a gente perde um pouco do engajamento, da motivação, porque isso, às vezes a gente está muito empolgado e as pessoas estão em outro momento, estão em outra perspectiva, e acaba que essa falta de alinhamento de expectativas faz com que a gente perca energia antes de terminar o trabalho que a gente precisa fazer. Então, tenha muito cuidado nessa condução e nunca se esqueça que você no dia a dia profissional aquilo que você posiciona. Então, uma dica muito importante que a gente não pode esquecer, o posicionamento, ele tem a ver também com aquilo que a gente aceita. Então, se a gente aceitar só um elogio ali sobre um trabalho que a gente fez e está tudo bem, e não posicionar, por exemplo, o crescimento que a gente espera na empresa durante um feedback com o nosso gestor, os desafios que a gente ainda quer enfrentar, dificilmente a gente vai conseguir. Às vezes a gente fica só esperando que o gestor adivinhe que a gente quer, um aumento que o gestor adivinhe que a gente quer, ter um cargo melhor. O gestor pode fazer e deve fazer esse mapeamento? Deve. Ele deve fazer esse mapeamento, mas muitas vezes o mapeamento dele não está de acordo com as suas expectativas. Conversar sobre expectativas é muito importante. Posicionar aquilo que você espera da empresa e onde você quer chegar, e quais são as oportunidades que você concretamente tem, e como que você deve fazer para chegar lá, também faz parte, porque o que você faz? Consegue posicionando o seu trabalho para atender essas expectativas que a empresa tem para que você chegue aonde você precisa. Espero que tenha contribuído e que você já consiga colocar em prática muita coisa do posicionamento profissional.